Então, Jesus diz, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Pra gente é difícil, na hora que a gente tá magoando, sendo magoado, chegar e dizer, oh Jesus, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A tua vontade é de partir para cima, né? É o nosso homem, é o nosso eu. E a ideia de se você trabalhar todo dia a sabedoria de Deus na sua vida, o conhecimento da palavra, e quando Jesus diz, olha, quando alguém bateu numa face da outra, ele não está dizendo assim, ó, bateu aqui, você vira o rostinho para cá. Não, ele está dizendo, olha, tenta fazer melhor. Tenta, para ver se tu consegue. Não dá na mesma moeda, porque no final das contas, quem vai pagar um preço é você, né? Esses dias eu me lembrei de uma pessoa que me disse, eu não sei se Deus vai me levar pro céu, mas eu, fulano e tal, não perdoo. Pronto. Ela está se amargurando por dentro, está criando feridas por dentro de si mesma, porque não deixou que o Espírito Santo faça na sua vida e faltou-lhe intimidade com Deus para isso, né? Terceira coisa que eu quero finalizar é falar sobre dons. Então, nós vimos aqui que a origem da sabedoria é o próprio Jesus. Nós trabalhamos o conhecimento, né? E vemos que a crucificação de Jesus, ele abre um caminho para Deus. Ou seja, antes o mundo vivia num tempo de lei, passa-se o momento da graça, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora está na cruz. Foi para a cruz. Ou seja, você tem livre acesso a Deus agora. Você tem uma causa e diz, olha Jesus, eu vou orar ao Senhor. E Ele te responde. Por isso que Ele diz, entra no teu quarto e ora. Vai orar. Porque você tem livre acesso. Eu tenho livre acesso com Deus, você tem livre acesso. Eu preciso ser pastor para falar com Deus? Não. Ou entra no teu quarto e ora. Busca relacionamento com Deus. Tá lavando teus pratos aqui, eu tô lavando o prato aqui, tô só Jesus, tendo misericórdia, faz isso. Jesus abençoa fulano e tal. Faz assim, cuida dela. Ela precisa disso. Vai orando. Tá entendendo? Busca esse relacionamento. Porque, deixa eu dizer uma coisa, porque Jesus, ele foi para a cruz em teu lugar. Simples assim. Jesus trocou de lugar contigo. Porque eu e você era para estar na cruz como maldito. Porque nós não temos nada de bom. Nosso coração é enganoso. Nós só fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi para a cruz no nosso lugar. Ou seja, ele preparou o nosso caminho para casa. É por isso, às vezes, você sente aquele vazio na alma, ou uma sensação que está faltando alguma coisa na sua vida. E sabe o que é isso? É saudade de um lugar que você não foi ainda. Porque você foi chamado. Você foi separado. E você tem um pai que cuida de você. E você tem um lar. Você tem uma casa nos céus. Então a vida, meu amigo, aqui é só o começo. Ah, mas acabou, Deus faz o que quer. Não, não é assim, Deus faz o que quer. Ele dá oportunidades, tá bom? Então, o Senhor, Ele preparou para nós um céu com bem-aventuranças. Está preparado? Você é digno? Ninguém é digno. É por isso que nós temos que todos os dias pedir misericórdia de Deus, se humilhar, porque é o Senhor que nos permite isso. É Ele que cuida de nós. É o Espírito Santo de Deus que está todos os dias trabalhando, intercedendo, para que a gente se conserte um pouco mais todos os dias. Então, vendo quais são os dons que Ele nos dá, a partir do momento que nós tomamos essa decisão, que nós conhecemos a origem, que nós temos o pleno conhecimento, né, da verdadeira sabedoria, que é Jesus, quais são os dons? E o versículo 9 vai dizer assim, ó, mas, como está escrito, nem olhos viram. Dá para você imaginar uma coisa que você não viu ainda? Se eu falar para você, imagina um bolo de chocolate, você vai, vou imaginar um bolo de chocolate. Imagina um refrigerante gelado, 2 pedrinhas de gelo dentro, você vai imaginar. Agora sim, imagina uma coisa que teu olho nunca viu.
E há um ditado, as pessoas costumam falar muito, que diz assim, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, tenta imaginar uma coisa que você nunca viu. Como é que a sua mente vai trabalhar? Porque o espelho, a luz do entendimento, do conhecimento, passa pelos olhos. É processado no cérebro. E você consegue criar uma imagem a partir daquilo que é refletido. Então, como é que você vai ver uma coisa, vai imaginar uma coisa que nunca foi visto? E ele está dizendo, olha, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Agora sim, agora os ouvidos, nunca se ouviu isso. Como assim? É um som? Que som é esse? Como é que pode ser? Nem jamais penetrou o coração humano, né? Então é uma coisa que nunca se chegou até você. Não tem condição de você trabalhar se pensar em uma coisa que nunca se chegou até você. Como assim? Eu nunca vi, nunca ouvi, nunca veio no meu coração, a minha mente nunca cogitou a ideia. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero chamar a atenção para você, o detalhe, ele está dizendo, essas são as coisas que ele tem preparado para os que o amam. Eu me lembro quando Jesus, ele diz para Pedro, Pedro, tu me ama? Pedro diz, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E Pedro diz mais uma vez, eu te amo. E chegou a terceira vez que Jesus pergunta para ele, eu acredito que vocês conhecem esse momento que Pedro passou, né? E Jesus pergunta a terceira vez, tu me ama, Pedro? E ele fica constrangido, o coração constrangido, e diz, bem, Senhor, tu sabes. E Jesus está dizendo as coisas que tem preparado para os que o amam são essas. E nós aprendemos que o nosso sentido humano, Paulo está dizendo, olha, o nosso sentido humano não se pode alcançar isso não, viu? Porque são coisas que o olho não viu, não se ouviu e não se chegou ao coração do homem, então são coisas que o sentido não pode dar resposta disso, né? São coisas que são dos céus, ou seja, nós precisamos estar conectados com o céu. Interessante isso, né? Pois é, então é uma verdadeira revelação. Dá para imaginar? Nossa, eu fico pensando, Jesus, o que é que o Senhor tem guardado para mim? Porque eu nunca vi, eu nunca ouvi. Meu coração, minha mente não consegue imaginar o que é que o Senhor tem guardado para mim, né? Então, o Evangelho, ele é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a sabedoria, que é Jesus, ela é revelada pelo Evangelho. Agora eu estou tendo aqui, ó, a revelação. E alguém me falou aqui a respeito de Apocalipse. O próximo de amanhã a gente vai falar um pouquinho de Apocalipse. Eu amo o livro da Revelação também. Me lembrei agora, quando amanhã, a partir das 22, eu vou falar um pouquinho, a gente vai começar um pouco sobre Apocalipse. Tá bom? Então, o versículo 10 ao 16, ele vai nos mostrar que essa revelação é a palavra de Deus. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Está entendendo? Então as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Só que a Bíblia diz que agora nós somos sempre morados do Espírito Santo, ou seja, nós temos o Espírito Santo morando em nós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, que é o que tem esse conhecimento, está em nós agora. Está entendendo a grandiosidade e o mistério da revelação aqui? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E isso aqui tem que ser guardado no seu coração.